Glória a Deus, queridos. Deus tem sido tremendamente bom e Deus tem falado conosco. Amém? E uma das maneiras de Deus falar conosco, diríamos assim, a principal é pela... E aí eu preciso ler a palavra, prestar atenção na palavra, e aí eu trabalho a palavra no meu coraçãozinho e Deus vai falando comigo. E é algo tremendo, gente. Nós queremos começar, estamos começando então hoje, 1º de maio, Atos capítulo 1. E eu quero ler, não vou ler todos os versículos, mas eu entendo que eu quero fazer algo a respeito de família neste capítulo, nesses versículos. Atos capítulo 1. E nós lemos assim ali. Escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e a nuvem o encobriu aos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, Monte das Oliveiras, que dista daquela cidade tanto quanto a jornada de um sábado, algo em torno de 1 quilômetro. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Nós temos aqui algumas coisas interessantes. Uma coisa que eu entendo que me chamou a atenção, que eu queria compartilhar, não com vocês, mas conosco. Tenho tido a oportunidade de praticar isto. É a questão de nós olharmos as promessas. No versículo 4, nós lemos assim: E comendo Jesus com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Jesus está dando uma ordem para eles, mas que esperassem a promessa do Pai. Esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Que promessa era essa específica aqui? Capítulo 2, nós temos a descida do Espírito Santo.
Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Questão das promessas. Questão das promessas, pegando esse gancho aqui, questão das promessas para a minha família. Entendemos que família é um projeto de Deus. Não foi o homem que inventou a família. E não foi o homem que inventou o casamento. Isso é coisa de Deus. É projeto de Deus. Enquanto existirem céus e terra, esse projeto está de pé. Por mais que queiram lutar contra, esse projeto vai ficar de pé. Quando nós conversamos a respeito de família, muitas coisas começam a rodar. O filminho começa a rodar. Quando nós vamos lá para Ezequiel, ali na questão do Vale dos Ossos Secos, Ezequiel 37, Ezequiel ele é levado por Deus para um vale de ossos secos. Qual a ordem que Deus dá para Ezequiel ali? O que Deus fala para Ezequiel? Ezequiel 37. Veio sobre mim, Ezequiel 37, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Ezequiel responde, Senhor Deus, tu sabes. Deus responde para Ezequiel, profetiza a esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que eu farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito, vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Esse era o comando que ele tinha recebido. Então, Ezequiel resolveu obedecer. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Nós podemos continuar essa leitura, mas o que nós temos aqui? Ezequiel ele é levado para um vale de ossos secos. Deus dá um comando para ele. Esse comando, queridos, entrou aqui? Como é que ficou a razão de Ezequiel? Como é que ficou a razão de Ezequiel? O que Ezequiel estava pensando? O que você ia pensar? O que eu ia pensar? Deus me leva a um vale de ossos secos, agora profetiza aqui que vai ter vida. Muitas coisas que Deus fala conosco não cabem aqui. Tem coisas que Deus tem te pedido que não cabem aqui, mas elas cabem aqui. E quando elas cabem aqui, elas saem por aqui. Ezequiel recebeu a palavra. Ezequiel recebeu a palavra. Ele provavelmente não entendeu, mas ele a recebeu. Ele obedeceu. E o que aconteceu?
aquilo que ele falou aconteceu. Nós temos em Atos 9, se não me engano, a conversão de Saulo. Saulo e Ananias. Desse Ananias, não é Ananias e Safira, são dois Ananias diferentes ali, mas desse Ananias, pelo que eu li até hoje na palavra, só tem exclusivamente essa passagem dele. Nós conhecemos Paulo, nós somos abençoados pela vida, somos abençoados até hoje pela vida de Paulo. Amém? Você não é abençoado pela leitura da palavra de Paulo? Paulo não foi um grande homem? Foi. Está aí até hoje. Nós lemos. Mas Paulo precisou de uma palavra. Paulo precisou de um Ananias. E desse Ananias, queridos, a palavra não fala mais. Só fala que era um discípulo amado. Esse Ananias vai para Paulo e conversa com Paulo e ora por Paulo. E ali ele dá o start para o ministério de Paulo. Uma palavra profética bem dada. Uma obediência cumprida de acordo com a vontade de Deus. Mudou a vida de Paulo, mudou o ministério dele, firmou o ministério de Paulo. Está na palavra, queridos. Como é que anda a minha família? Como é que anda o meu contorno, meu arredor? Como é que estão as situações? Deus espera de mim que eu fale. Eu preciso falar a vontade de Deus para a vida da minha família. Você precisa falar. Como é que aqueles ossos reviveram? Pela palavra falada. Como é que o ministério de Paulo foi estabelecido? Deus já tinha pensado em Paulo antes da fundação do mundo. Paulo já vinha trabalhando nisso, sem saber, de maneira errônea, porque ele vinha perseguindo. E ali ele manda Ananias, e Ananias dá uma palavra e fala para Paulo. E ele muda a história da igreja. Por causa de uma palavra falada na hora certa, no tempo certo, para a pessoa certa. Por causa de uma obediência. Quando nós olhamos para esses, e tem muitos exemplos, queridos, quando nós começamos a olhar para isto, isso queria, de alguma forma, que isso rodasse no teu coração, na tua mente. Profetiza para a tua família. Profetiza para a tua família. Queridos, profetizem para as suas famílias. Mas o que eu estou vendo está tudo errado. O que Ezequiel estava vendo, queridos? O que Ezequiel estava vendo? O que Ananias estava vendo quando foi falar com Paulo? Ananias, na conversa com Deus, diz: Deus, 99, escolhe outro. Eu não quero ficar esses 20 centímetros mais curto, escolhe outro aí, Deus. Sei de ser cara, e eu não quero. Deus, eu não. Ananias obedece. E ele vê o resultado. Ezequiel obedece. E vê o resultado. Quando nós resolvemos profetizar a palavra de Deus, quando eu resolvo profetizar sobre a minha família a palavra de Deus, a coisa muda. Nós temos ali em Atos 16 a conversão do carcereiro.
E no meio daquela história toda, Atos 16, 31, versículo 30. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? O carcereiro aqui, ele está perguntando pela salvação dele. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e... Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Você pode dizer comigo assim: eu e a minha casa. Pode ser que você não esteja vendo isso hoje, mas você precisa profetizar isto. Você precisa profetizar isso. Você precisa falar isto e crer naquilo que Deus tem te colocado no coração. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quando nós buscamos o Senhor Jesus pelos nossos, nós temos ali um exemplo, entre outros tantos, né? Mas João 4, nós temos... Vai pensando na tua família que você vai profetizar pela tua família, tá? Estou te dando uma deixa aí, tá? João 4,46, dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, Jesus, né? Onde da água fizera vinho. Ora, havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Quem que vai buscar pela cura de quem? O pai vai buscar a cura para o filho. E era um oficial do rei. Então Jesus lhe disse: se porventura não vedes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Quando nós recebemos um comando de Deus, eu preciso crer, eu preciso obedecer. Eu preciso crer e eu preciso obedecer. Esse oficial, ele foi buscar ajuda. Ele recebeu ajuda. Quando nós, olhando para as nossas famílias, quando nós lemos ali em Filipenses capítulo 1, versículo 6, estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Estou plenamente certo que aquele que começou a obra em mim vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra na vida do cônjuge, estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra na vida dos filhos vai completá-la. Mas eu conheço as figurinhas. E às vezes a gente tem
quase que o desprazer de escutar, mas você não sabe como é que é lá em casa. Aquele que começou a boa obra na minha vida vai completar. Aquele que começou a boa obra na vida dos meus, vai completá-la. Enquanto não está completa, amém, aleluia, existem alguns cantinhos vivos que precisam ser lixados. Mas como eu me acho mais santo que os outros, então na vida dos outros precisa mais do que na minha. Ai, ai. Queridos, às vezes a gente não pensa assim. Às vezes a gente não age assim. Aquele que começou a obra na minha vida vai completá-la. Aquele que começou a obra na vida dos meus vai completá-la. E eu crer nessa palavra e declarar essa palavra. E ela vai acontecer. Eu preciso tomar cuidado para não olhar para a minha experiência. Eu preciso tomar cuidado para não olhar para aquilo que eu estou vendo, que vem vindo e vem acontecendo. O que vem acontecendo é uma coisa. O que eu profetizo é outra. Se isso daqui vem vindo na minha família, amém, aleluia, continue profetizando, continue crescendo. Mas se ainda não está acontecendo, deixe de lado a experiência, deixe de lado, isso não é bem tão simples, gente, mas é possível, aquilo que eu estou vendo, e eu vou profetizar a palavra. Eu vou profetizar a palavra. E quando começa a profetizar a palavra começa a se cumprir na vida dos meus. Nós temos um versículo, Jesus inclusive fala a ele, de que profeta na sua própria casa não é ouvido, né? E eu estou lá lutando com esse versículo. E eu penso assim, puxa, mas... Então eu lá agarrado com o versículo, então você rolando lá já faz um tempo e Deus, eu preciso entender melhor esse versículo, Deus. E uma das coisas que me vem, eu não creio, misericórdia, eu não creio nos profetas que eu tenho em casa por causa da minha incredulidade. Por isso eu não creio nos meus profetas em casa. Eu conheço eles tão bem, eu conheço tantos defeitos, que eu deixo de lado a palavra de Deus. E aí profeta de casa não tem valor. Por que profeta de casa não tem valor? Por causa da minha incredulidade. Porque eu estou olhando a experiência. Eu não estou profetizando a palavra. Salmo 128. Salmo tremendo, gente. O que você vai profetizar para a tua família, hein? Vai pensando, querido. Vai pensando, querida. Tá? Vai pensando. Salmo 128 nós lemos assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de Israel, veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Bem-aventurado, eu sou bem-aventurado porque eu temo ao Senhor.
Leia esse capítulo para você, querido. Tá? Em vez de colocar ali a palavra aquele, ponha o teu nome. Leia esse capítulo em primeira pessoa. Tá? Vou ler ele, você lê ele com o teu nome. Os professores de português, por favor, né? Dá um desconto aí. Bem-aventurado o Werner que teme ao Senhor. Bem-aventurado o Werner que anda nos caminhos do Senhor. Deus, eu não estou bem assim, né? Algumas coisas faltam, né? Deus, eu preciso da tua graça. Eu quero ser esse bem-aventurado porque eu quero te temer mais. Eu quero andar mais nos teus caminhos. Bem-aventurado o Werner que do trabalho das mãos dele, ele vai comer, ele vai ser feliz e tudo te irá bem. Jesus está conosco, independente de. Ele continua aqui, a tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira, a roda da tua mesa. Queridos, esse versículo ele faz ibope hoje? O que a mídia fala desse versículo? Justamente o contrário. Justamente o contrário. Mas eu preciso bater e profetizar a palavra de Deus. Se eu profetizo a palavra de Deus, ela vai acontecer. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Videira fala de uva, fala de vinho, fala de alegria. Teus filhos serão como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Oliveira fala de óleo, fala de unção. Então você é um cidadão feliz, uma cidadã feliz, porque você teme ao Senhor, e você anda nos seus caminhos, você trabalha, se não é preguiçoso, você cuida da tua casa, e você vai ter alegria e unção na tua casa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião para que vejas a prosperidade da tua família. Está escrito Jerusalém aqui, da tua família, durante os dias de tua vida. E veja os filhos de teus filhos. Que tal nós profetizarmos isso sobre as nossas famílias? Nós começarmos a falar e a declarar e a decretar a palavra de Deus sobre as nossas famílias. Nós começarmos a buscar as promessas de Deus sobre as nossas famílias. A vontade de Deus, queridos, é que todos se salvem. A vontade de Deus é que todos se salvem. Mas aquele um ali também? Aquele um também. E aquele outro, mas aquele outro não, né? Aquele também. Mas você não sabe tudo que esse cara me fez, tudo que essa mulher me fez. Fiel aquele que começou a boa obra, vai completá-la naquela vida. Creia eu, e seja salvo eu e minha casa. Isso pode nos dar um nó na cabeça, queridos. Porque nós olhamos muitos impossíveis. E realmente para nós tem muitos impossíveis. Aos meus olhos, impossível. Mas existe impossível? Não existe impossível. A vontade de Deus é que todos se salvem. A vontade de Deus é que nós tenhamos uma vida e uma vida em abundância. João 12 nos fala isso. João 10:10 nos fala isso. Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Dentro de nós estarmos profetizando a palavra de Deus para as famílias, para a nossa família, tem algumas coisas que nós precisamos prestar atenção.
E elas também não dão tanto ibope assim. Nós temos os 10 mandamentos. Nós temos o primeiro mandamento com promessa. Qual que é esse mandamento? Qual que é o primeiro mandamento com promessa? Honra pai e mãe, para que tenhas vida longa. Está escrito aqui. Honra pai e mãe, para que tenhas vida longa. Mas, claro, Deus esqueceu alguma coisa ali, então eu vou honrar o pai quando ele faz as coisas de acordo com o que eu acho que tem que fazer. Está escrito assim aqui? Dá alguma condição para o filho honrar o pai? Só tem uma ordem. Filho, honre ao pai. Filha, honre ao pai. Como é que meus filhos vão saber, como é que meus filhos vão ser ensinados que eles precisam honrar pai e mãe? Quem que vai ensinar isso para eles? É a escola que ensina? É a escola de tempo integral que ensina? Temos boas escolas, e amém por isso, mas uma escola com princípios cristãos vai ensinar isso? É a igreja que ensina? Essas 2 horas que elas estão ali? Ajuda, traga as crianças, precisa trazer. Mas quem que vai ensinar meu filho a me honrar? Sou eu. Isso dá ibope hoje, gente. Querido papai, querida mamãe, se você quiser que teu filho tenha vida longa, ensine ele a te honrar. Ensine ele a te honrar. Queridos papais, nós precisamos ensinar nossos filhos a nos honrarem. Às vezes isso parece assim, pô, você está aparecendo, você quer se achar. Palavra de Deus, queridos. Profetiza sobre a vida da tua família. Seja você um exemplo sobre a tua família. Ensina teu filho a te honrar. Se você quiser que ele tenha vida longa. Isso cabe a papai e mamãe fazerem, queridos. E nós vamos ver, nós vamos poder colher isto. Salmo 128 nos diz isso. Nós vamos poder ver os filhos dos filhos sobre nós, da nossa família, das nossas gerações. Quando nós conversamos a respeito dos filhos, quando nós conversamos a respeito da família, o que Deus pensa a meu respeito? O que Deus pensa a respeito dos meus? O que Deus pensa a respeito da minha família? O que eu quero que Deus pense a meu respeito e o que Deus pensa a respeito da minha família? Como é que Deus chama os integrantes da minha família? Diante dos homens, hoje, se você não tem o tal do CPF, muito obrigado, até logo, senhora não é ninguém. Você não faz nada sem o CPF. Quer dizer, você é um número. Você é um mero número diante dos homens. Diante de Deus, Deus tem te chamado pelo nome. Deus tem te chamado pelo nome. Tu és meu. Eu te comprei. Eu te lavei. Eu te salvei. Eu te limpei. Eu te curei. Deus tem te chamado pelo nome. Tu és meu. E assim como Ele me chama pelo nome, Ele chama os meus também pelo nome.
E eu preciso me conscientizar cada vez mais disto. Deus chama os meus pelo nome. E Deus quer sim famílias fortes. Deus quer sim famílias benditas. Deus quer sim famílias sacerdotais. Famílias que sejam um exemplo. E isso nós precisamos começar, queridos. Tá? Quando nós nos damos esse trabalho, nós vamos estar plantando muitas coisas boas. Nós vamos colher, nossos filhos vão colher, nossos netos vão colher. Por quê? Porque porque nós resolvemos profetizar a palavra de Deus sobre o vale de ossos secos, sobre aquelas situações impossíveis. Profetiza, filho do homem. Profetiza, creia. Creia. Creia na palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. Profetiza. Profetiza a alma vivente. Fala algo para a tua família. Creia naquilo que Deus tem te colocado no coração. Mas eu não tenho nenhuma palavra. Tem tanta promessa aqui. Nós temos centenas de promessas. Começa a profetizar a palavra de Deus sobre a vida dos teus. Começa a profetizar o Salmo 23 sobre a vida da família. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o nosso pastor. E nada nos faltará. Quando vai tudo bem, o Senhor é o nosso pastor. E quando está complicado, o Senhor é o nosso pastor. Profetiza sobre a vida da tua família. Eu acho que eu já te dei tempo, para você estar pensando em algo para profetizar sobre a tua família. Vamos colocar em pé, queridos. Já nós vamos poder nos reunir de novo como famílias. E quem ainda não está aqui como família, acha alguém outro que também ainda não está, e um profetiza na vida do outro. E um crê nessa palavra na vida do outro. Mas antes de nós fazermos isto, vamos conversar com Deus e vamos estar orando e dizendo: Senhor Jesus, entra no nosso coração. Para que nós possamos ver como isso funciona. Para que tudo isso faça sentido que foi falado, eu preciso convidar o Senhor Jesus a fazer parte do meu coração, a fazer parte da minha vida, convidá-lo a entrar na minha vida, entrar no meu coração. Vamos orar assim, queridos. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela vida que o Senhor tem me dado. Obrigado, Senhor, que o Senhor me trouxe aqui hoje. E hoje, eu abro a porta do meu coração para que o Senhor entre e venha cear comigo e venha me dar vida em abundância. Perdão por ter andado nos meus caminhos. A partir de hoje, eu vou andar com a tua ajuda nos teus caminhos. Muito obrigado, Jesus. Amém. Obrigado, Pai amado, que nenhuma palavra cai no esquecimento. Obrigado, Pai amado, que as palavras que foram lançadas, elas vão ser cumpridas, Pai. Elas vão se cumprir, Pai. Obrigado, Pai, que nós temos aqui corações férteis. A tua palavra caiu sim em corações férteis. Obrigado, Pai, que nós podemos nos despedir na graça do nosso amado Senhor Jesus. Obrigado, Pai, que nós podemos nos despedir na tua paz, Senhor Jesus. Saber que tu és o nosso pastor. Obrigado, Senhor Jesus, que tu és o meu pastor. Obrigado, Pai, que eu posso crer que eu e minha casa seremos salvos. Que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que eu e minha casa seremos, sim, já somos uma família bendita, Senhor.
Obrigado, Pai, por esse tremendo mover, Senhor. Obrigado, Pai, que nós podemos nos despedir na Tua paz, na Tua graça, Senhor.